Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Bortolan e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a derivada das funções seno e cosseno. Nós vamos calcular essas derivadas usando a definição da derivada por meio de limites. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço que você já se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque isso me ajuda muito, certo? Então, vamos lá para o vídeo. A gente vai começar lembrando algumas coisas que a gente vai precisar para calcular as derivadas de seno e de cosseno. A primeira delas é lembrar que uma função f ela é diferenciável num ponto x se esse limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h vai para zero, existe. Quando esse limite existe, a gente denota ele por f' e chama esse número f' de x de derivada da função f no ponto x. Se você não lembra dessa definição, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu vídeo sobre a derivada, a definição de derivada e exemplos de funções diferenciáveis, onde eu calculo algumas derivadas usando esse limite, certo? A gente vai precisar lembrar também do primeiro limite fundamental, que é o limite de seno de h sobre h quando h vai para zero, isso é 1. Também, se você não lembra de como fazer esse limite ou quer ver mais sobre esse limite, vou também deixar meu vídeo sobre o primeiro limite fundamental aqui na descrição. E, na sequência, a gente precisa calcular, porque a gente vai precisar disso na hora de fazer as contas, a gente vai precisar calcular esse limite aqui, de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h vai para zero. E esse nós vamos calcular agora usando o primeiro limite fundamental. Como é que a gente vai fazer para calcular esse limite? Simplesmente eu vou pegar aqui o limite de h tendendo a zero e vou multiplicar e dividir essa expressão aqui, que é cosseno de h menos 1 sobre h, vou multiplicar por cosseno de h menos 1, cosseno de h mais 1, e vou dividir pela mesma coisa, para não alterar o valor do limite, cosseno de h mais 1. Então, veja, né? Estou aqui com essa expressão no numerador, ela é uma expressão do tipo a menos b por a mais b. Que a gente sabe que isso aqui nada mais é do que a quadrado menos b ao quadrado. Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ficar com o limite de h tendendo a zero. Aqui em cima eu fico com cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1, certo? E, se a gente for lembrar da principal relação entre seno e cosseno, a gente tem que seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é 1. Ou seja, disso aqui a gente tira que o cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos o seno ao quadrado de h. Então, essa expressão aqui de cima é menos seno ao quadrado de h. E a gente obtém que esse limite de h tendendo a zero, aqui eu fico com... Vou separar esse limite aqui assim, ó, menos seno de h sobre h vezes seno de h sobre cosseno de h mais 1. Esse primeiro pedaço, seno de h sobre h, é o primeiro limite fundamental, que está aqui, que é 1. Então, esse limite vai para 1. E esse aqui, se a gente lembrar que seno e cosseno são funções contínuas, quando h vai para zero, isso aqui vai para o seno de zero, que é 0, e no denominador eu tenho o cosseno de h, que é 1, mais 1. Então, 0 sobre 2, esse aqui é 0, então esse limite é 0. E a gente vai precisar disso na sequência. A gente vai começar, então, com a função seno. Então, vamos calcular a derivada da função f de x igual a seno de x. Então, o que a gente tem que calcular é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E é só trocar a expressão, então é o limite de h tendendo a zero de seno de x mais h menos o seno de x
sobre h. E aqui a gente vai precisar da expressão para o seno da soma de dois ângulos. Então, a gente vai lembrar que o seno de A mais B, isso é o seno do primeiro, seno de A, vezes o cosseno do segundo, que é o cosseno de B, mais o seno do segundo, seno de B, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de A. Quando a gente usar essa expressão aqui para esse termo seno de x mais h, o que a gente vai ter é o limite de h tendendo a zero de seno do primeiro, seno de x, vezes o cosseno de h, mais seno de h vezes o cosseno do primeiro, cosseno de x, e o resto permanece igual. Seno de x, tudo dividido por h. E nós só vamos rearranjar essa expressão de uma maneira que fique conveniente para a gente. Então, eu vou colocar limite de h tendendo a zero, vou colocar um parênteses aqui. Ó, vou juntar esse termo que é seno de x cosseno de h com esse menos seno de x e vou tirar um seno em evidência. Então, aqui ficou seno de x, que multiplica cosseno de h menos 1 dividido por h. E o que sobrou foi esse termo aqui. Seno de h sobre h vezes o cosseno de x. E o bom agora é que a gente já tem uma expressão onde a gente sabe todos os limites. Lembrando que o limite é em h, o x está parado. Então, esse limite é o que a gente calculou agora há pouco, que é o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, que a gente viu que dá zero. Então, esse cara dá zero. E esse aqui, seno de h sobre h, quando h vai para zero, é o primeiro limite fundamental, que vai para 1. Então, essa expressão, o limite é zero. Essa expressão aqui, o limite é 1, ou seja, sobrou só o cosseno de x. Ou seja, a derivada da função f de x igual a seno de x é a função cosseno de x. Certo? E com isso a gente calcula a derivada do seno. E agora a gente vai calcular a derivada do cosseno. Então, derivada de f de x igual a cosseno de x. A ideia é a mesma. Então, a gente vai calcular a derivada usando o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, nós ficamos com o limite de h tendendo a zero de cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. O que muda aqui é que, em vez de usar a expressão para o seno da soma, nós vamos usar a expressão para o cosseno da soma. Então, a gente lembra que o cosseno de a mais b é o cosseno de a vezes o cosseno de b menos o seno de a vezes o seno de b. Então, aqui, usando essa expressão para o cosseno da soma de x mais h, a gente fica com o cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h, e o resto menos cosseno de x sobre h. E do mesmo jeito que a gente fez no limite anterior, a gente só vai separar isso de uma maneira conveniente e escrever limite de h tendendo a zero. Aqui eu vou juntar esse cosseno de x, cosseno de h, com esse menos cosseno de x. Então, o cosseno de x é comum a eles. Fico com cosseno de h menos 1 sobre h. E o que sobrou, menos seno de x por seno de h sobre h. Aqui, h. E aí, só analisar exatamente do mesmo jeito que a gente analisou o limite anterior. Esse aqui a gente já calculou e viu que é zero. Esse aqui é o primeiro limite fundamental, que a gente sabe que é 1. Então, essa primeira parte dá zero, e essa segunda parte, esse seno de h sobre h dá 1, sobrou então só o menos seno de x. Ou seja, a derivada da função cosseno é menos o seno de x. Se você quiser ver também a derivada das funções potências e raízes,
Vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu já fiz sobre essas outras duas. Tudo bem? Então com isso a gente termina o vídeo de hoje e até a próxima.